Jesus disse que quem tem fome e sede de Deus é feliz, é abençoado. E hoje eu quero te mostrar o porquê. Esse é o nosso quinto vídeo da série Lições da Montanha. Tenho certeza que tem algo de Deus para o seu coração. Então fica comigo para você poder entender a construção desse texto, o que Jesus está falando, o que Jesus está ensinando para os seus. A gente está fazendo essa construção, Jesus vem ensinando sobre princípios de vida, sobre princípios do reino, e ele chega nesse ponto. Ele fala com seus amigos o seguinte: abençoados são vocês que sentem fome e sede de Deus. É interessante a construção de Jesus, porque fome e sede são necessidades básicas, primárias, de qualquer ser vivo. Não apenas ser humano, mas todo ser vivo precisa de água e precisa de comida. Então Jesus está dizendo isso. Bem-aventurados são vocês, abençoados são vocês que têm fome. Só que ele não para na fome de alimento. Ele fala sobre fome de Deus. E eu quero te perguntar, você tem fome de Deus? Você já sentiu essa fome por mais de Deus? Algumas pessoas têm fome por poder, fome pela fama, fome de dinheiro. Eu tenho fome, eu tenho que me dar bem, eu tenho que conquistar, eu tenho que ter, eu. E as pessoas acabam se enchendo demais e tendo tanta fome. Para saciar essa fome, elas fazem qualquer coisa. Mas quando o assunto é fome de Deus, algumas pessoas talvez nem tenham pensado sobre isso, talvez nem raciocinem sobre isso. E é sobre isso que Jesus está falando. Você precisa desenvolver fome por aquilo que realmente importa. Você precisa desenvolver fome por aquele que pode te suprir integralmente. Por quê? A fome, no sentido que a gente conhece, tem a ver com saciar o nosso corpo, saciar uma necessidade física, fisiológica. E quando Jesus aumenta esse nível de entendimento, ele fala sobre em Deus você terá suprida e saciada a fome da sua alma, a fome do seu espírito. E é interessante que esses precisam ser abastecidos sempre. Porque, fisicamente falando, eu comi agora uma boa refeição e eu não tenho vontade de comer mais nada nas próximas horas, talvez nos próximos minutos, dependendo da fome de cada um. Mas quando você acaba de almoçar, por exemplo, você vai ficar ali 2, 3, 4 horas, quem sabe mais, sem querer comer nada, porque o seu corpo está saciado, está abastecido. No sentido espiritual, é o contrário. Quanto mais nós buscamos de Deus, mais nós queremos de Deus. Quanto mais eu alimento meu espírito, quanto mais eu alimento a minha alma, mais esses têm desejo por Deus, mais eles querem de Deus, porque percebemos que Deus é um alimento incomparável. É o que Jesus está finalizando o texto que ele fala, ele é comida e bebida, é alimento incomparável. Mas, Rodrigo, como que eu posso saciar essa fome, essa sede de Deus? O que eu faço de forma prática? E aí eu quero deixar 3 formas para você, que são simples, são diretas, são objetivas. Primeiro, leia a palavra de Deus diariamente. Diariamente, dedique tempo lendo a palavra. Rodrigo, mas eu não entendo muito bem, tem uns textos que são complexos. Tem algumas versões que são bem tranquilas, tem versões que você consegue compreender com muito mais facilidade. E também, quando tiver uma dificuldade ali, uma palavra ou outra, pega um dicionário. É importante a gente ter o mínimo de esforço e empenho para poder crescer espiritualmente falando. Uma outra forma, ore continuamente. Ore todo momento. Tá aqui, tá arrumando alguma coisa, tá fazendo alguma coisa, o tempo todo com pensamento em Deus. Deus, eu quero mais de Ti. Deus, eu quero ser saciado. Deus, o meu espírito tem fome pelo Senhor. A minha alma tem sede de Ti, Senhor. Eu quero mais. Eu não quero ficar orando só pedindo bênçãos do Senhor. Eu não quero ficar orando só para que o Senhor resolva os meus problemas. Mas eu quero ser saciado pelo Senhor. E dessa forma, eu não vou ficar preocupado demais com as coisas, porque eu já tenho em Deus tudo aquilo que eu preciso. E a terceira forma é busca a presença dele. Perceba que ele está presente nas suas amizades, ele está presente na sua casa, ele está presente na natureza. Eu gosto muito desse contato com a natureza, porque eu percebo Deus
no céu, eu percebo Deus no sol, no vento, nas plantas, nos animais. Perceba, a Bíblia vai dizer que a criação revela a grandeza de Deus. Ele está presente em todo o tempo, ele está presente em todas as coisas. Então comece a perceber Deus e você vai ver que quanto mais você se preenche espiritualmente falando, preenche a sua alma, mais de Deus você vai querer. O nosso corpo é insaciável. A gente come, come, come e sempre vai ter mais fome, sempre vai querer se alimentar mais ainda. Por exemplo, estava vendo um estudo dizendo que, em média, um adulto come 1 tonelada por ano. E é bastante coisa, né? Imagina, eu tô com 40 anos agora, então na fase adulta, 22 anos aí na fase adulta, era para eu pesar pelo menos umas 20 toneladas. Só que eu peso 70 quilos. Mas por que isso? Porque o nosso corpo é insaciável. O nosso corpo, a gente se alimenta e aí é aproveitado, né? As proteínas, nutrientes, o restante vai embora. Mas a gente está aqui sempre querendo mais. E até dentro da questão do jejum, dentro de alguns estudos também, a gente percebe que algumas pessoas que têm mais massa muscular, que têm mais depósito, né, mais reserva, essas pessoas conseguem ficar dias em jejum. Eu já fiquei 3 dias sem comer nada, 3 dias só no líquido, perdi alguns quilos, mas todo mundo tem uma reserva. A gente consegue ficar algum tempo, 10 dias, tem casos de pessoas que ficam 40 dias sem comer nada. É interessante que o nosso organismo consegue ficar um período, mas vai chegar uma hora que ele vai cobrar. Vai chegar uma hora que ele vai gritar e falar: "Ei, eu preciso de alimento". O mesmo acontece com a água. E até, de acordo com alguns estudos também, a gente pode ficar no máximo 3 dias sem água. Não é recomendado ficar mais do que 3 dias sem água. Nosso corpo precisa disso. Então vamos lá. Nosso corpo precisa de água, nosso corpo precisa de alimento. E o que leva a gente a pensar que dá para viver uma vida sem Deus? É muito doido pensar que eu consigo viver aqui, eu não preciso de Deus. Eu tenho visto recentemente alguns vídeos, algumas pesquisas, né, pessoal entrevistando outros na rua, nas universidades, enfim. Você acredita em Deus? Você acredita em Jesus? E várias pessoas, não, eu não acredito, não, eu acho que ele não existe, isso aí é coisa, é invenção humana. E eu fico pensando o vazio existencial que essas pessoas possuem. Fico pensando na carência e na dor que eles têm por não terem a sua fome, a sua sede preenchidas de verdade. O máximo que eles têm a se alimentado, o máximo que eles têm cuidado é do corpo. Mas nós precisamos entender que existe um vazio dentro de cada ser humano que só é preenchido com Deus. Não adianta tentar preencher com droga, com dinheiro, com todas essas fomes que tem, e as pessoas nessa coisa de eu preciso saciar essa fome, acabam fazendo tantas coisas e sacia a fome momentaneamente. Daqui a pouco ela está com fome de novo. Eu quero te convidar a avançar para esse nível de ser saciado e ser suprido em Deus. Que Deus, que é comida e bebida de verdade, é um alimento incomparável, que ele possa saciar a sua alma, que ele possa saciar o seu espírito, porque, como eu falei, o nosso corpo não acumula, mas a alma e o espírito são bons depósitos daquilo que realmente importa. Encha-se de Deus cada vez mais. Como eu falei aqui, leia a palavra, ore continuamente, encontre Deus nos pequenos detalhes da vida, no dia a dia, vá desenvolvendo uma espiritualidade sadia. E aqui eu não estou falando sobre religião, estou falando sobre uma conexão com Deus, com o nosso Criador, aquele que te fez, aquele que me fez e aquele que sabe exatamente o que precisamos, que ele possa te saciar por completo, que ele mate a sua fome, que ele mate a sua sede, que esse vazio existencial seja preenchido por Deus, que ele te dê a graça de viver isso e transbordar na vida dos outros, que você possa compartilhar com outras pessoas. Ei, eu encontrei comida verdadeira, eu encontrei um alimento para minha alma, eu encontrei um alimento para o meu espírito. Vem, deixa eu te mostrar, deixa eu te revelar onde está, que Cristo seja revelado na sua vida e através da sua vida também, que nos tornemos esses canais para conectar outras pessoas com Deus, porque todo mundo tem essa fome. Todo mundo tem essa sede. Se hoje você já se alimentou de Deus, ótimo. Não se esqueça que daqui a pouco você vai precisar se alimentar de novo, e de novo,
e de novo, e amanhã mais ainda, e cada dia mais, que você seja saciado por essa presença, que seja saciado pelo pão vivo que desceu do céu, que é o nosso Senhor Jesus. E se te abençoou, compartilha com todo mundo, manda esse vídeo para mais pessoas, eu tenho certeza que você conhece alguém que está passando por um momento que precisa de Deus, de verdade, precisa ser encontrado, alcançado pelo Senhor. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo também, ajuda a entregar para mais pessoas e ativa as notificações, porque toda semana a gente está colocando vídeo novo para você continuar acompanhando essa série. Tem muita coisa interessante ainda para a gente construir com base nas palavras do nosso Mestre Jesus. Que Deus te abençoe, te vejo no nosso próximo vídeo.